Vocês ficaram juntos quanto tempo, você e o Senna? 1 ano e meio. Um ano O e meio. último ano e meio de vida dele. Caramba. Quando ele morreu, eu estava lá na casa dele em Portugal, esperando ele voltar. Ainda ele me ligou. Então, isso que eu ia Antes da perguntar. Teve corrida. aquela história que ele te ligou. Ligou e ligou tensíssimo, porque ele não estava legal. O Rubinho tinha sofrido um acidente, né, naquele final de semana, horroroso, e ele era amarradão no Rubinho. E aí o Rubinho, acho que o acidente do Rubinho foi mais feio até do que o do próprio Ayrton. Se você assistiu o acidente do Rubinho foi horroroso. E o Rubinho estava internado no hospital lá, se recuperando desse acidente. Aí teve um outro acidente, que foi um português chamado Pedro Lamy, que bateu o carro no treino e morreu. Nossa. E aí teve o Ratzenberger, que também morreu. Então foi um final de semana macabro. Nossa, tudo isso no mesmo final de No semana? mesmo final de semana. Então, não era para ter corrida, né, gente? Porque tem até essa regra, né? Quando morre na pista, não tem mais... A corrida tem que ser... tem que parar Cancelada, a corrida imediatamente. E aí, tem essa questão. Morre na pista, não morreu na pista. Segundo Ayrton, Ratzenberger morreu na pista. E não no hospital depois. Mas aí não conseguiram provar, enfim, teve a corrida. Mas eu falava para ele no telefone, você pode não correr? Você pode não correr. Um cara do tamanho dele podia falar, eu não vou correr. Ou então, sei lá, não estou me sentindo bem, fiquei nervoso. Tem esse direito, né? Eu acho que tem o direito de não correr. Eu tomei uma bronca dele tão grande nesse dia que eu propus para ele não correr, porque eu não sei nem como eu tive essa coragem de falar, porque ele era bravo para burro também. Ele Ariano, era? que nem eu, né? A gente tem uma coisa impulsiva, assim, e para receber ordem é um pouco difícil, Ariano. Ariano é difícil de receber ordem, igual de dar ordem, mas de receber não muito. E eu falei para ele, não corre, assim, num tom assim, ele falou, eu como não corro? Você tá louca? Eu não vou pontuar. Aí eu fiz uma conta rápida com ele, porque essa era a terceira corrida do ano. E ele não tinha terminado a primeira, bateram na segunda, essa era a terceira. Se ele não corresse essa terceira corrida, pela lógica, ele não seria campeão. Nem que ele ganhasse todas as outras. Entendi. Então, ele teria que correr essa corrida por uma questão lógica de campeonato. Mas por uma questão emocional, ele não deveria ter corrido, na minha opinião. Porque ele não estava legal. Olha, eu já estava com ele há 1 ano e meio, eu nunca tinha visto ele tão nervoso com uma situação como ele estava. Se você olhar para aquela cena, você consegue captar. Teve gente achando que ele estava prevendo alguma coisa, que ele está com a mão no aerofólio do carro, assim, quieto, olhando. Ele não estava prevendo nada, eu acho. Pelo menos a minha... Tava nervoso mesmo. Ele estava assim, corro, não corro, será que eu vou correr? E aí, quando eu conversei com ele, ele falou, Adriane, é o seguinte, eu vou correr e você vai me pegar no aeroporto. Porque eu vou sair daqui e já vou direto para aí. Ele já estava de Malicuia. Então, eu falei, beleza. Aí começou a corrida. Eu comecei a assistir a corrida com a Juraci, que na época era a funcionária dele lá em Portugal. Aí a gente começou a assistir. Ele bateu, eu desliguei a televisão e ainda falei, ai, graças a Deus, ele vai voltar mais cedo para casa. Ai, você nem imaginou. E é a primeira frase do meu livro, graças a Deus ele vai voltar mais cedo para casa. E eu fui tomar banho. Eu estava acostumada a ver ele bater, estava acostumada a ver batida. Então, em nenhum momento aquilo mexeu comigo como se fosse uma coisa muito perigosa. Aí tô tomando banho normal, já adiantando a minha vida, porque eu falei, ele vai chegar mais cedo, daqui a pouco ele já está no aeroporto. Aí tô ouvindo um silêncio, tô ouvindo fax, já fax na época. Tô ouvindo fax, chegando um monte de fax e telefone tocando, mas silenciosa, a casa ficou esquisita a casa, mas tô lá. Aí a Juraci bate, Adriane, sai do banheiro. Saí correndo, o que foi? Ela falou, vamos assistir, eu acho que ele se machucou. Aí é que eu me toquei, que o tempo todo do banho, ele então estava parado ali na pista, aí é que começou a cair um monte de ficha, mas ainda assim, em nenhum momento passou pela minha cabeça. Porque demorou, né, para saberem de fato, né? Mas se você olhar, dá para ver que ali ele não estava mais, né? Não veio me falar que ele morreu depois, né? Ele também morreu na pista e a corrida também não parou. Que loucura isso. É muito louco, né? É muito Mas louco. na hora já te veio uma sensação? Não, eu inclusive peguei um avião para encontrar com ele. Eu fiz uma mala, olha o tamanho da doideira. Eu fiz uma mala, porque eu falei, vou ficar com ele no hospital, ele vai ficar internado um tempo. Fiz uma mala para ele de hospital, minha e dele, com uma sacolinha. Caramba. Entrei num avião com uma amiga e ela falou, vamos lá encontrar com eles lá em Bolonha. E eu achei, e essa minha amiga também não está sabendo, a gente está indo para encontrar eles. E aí, quando o avião vai decolar, toca o telefone na torre e manda eu descer do avião. Eu falei, é ele falando para não ir. Olha, até o final eu estava achando que não fazia sentido aquilo. Porque, para mim, ele não morreria fazendo aquilo que ele mais sabe fazer. Ele morreria de velhice, um cara super saudável,
Um cara que tratava aquilo com uma naturalidade, andava 300 km por hora, como quem anda a 80 aqui na Marginal. Sabe, assim, tranquilo e gostava de esporte radical e pilotava o próprio helicóptero. Morrer daquela maneira ali, eu achava que isso, não sei, não passou pela minha cabeça que isso aconteceria com ele. E aí, quando toco o telefone na torre, era o marido da minha amiga, que é o Braguinha, que foi quem foi meu grande anjo da guarda, a minha amiga Luísa, esposa dele. E aí ele falando, não venha. Eu falei, que bom, então vocês estão vindo? Ele falou, não, o Ayrton tá morto. Quando ele falou, Ayrton tá morto, não é possível. porque foi o primeiro choque que eu tomei, foi no telefone, conversando com ele. Eu falei, não, peraí. Ele falou, não tem o que fazer aqui. Mas assim, ele falou de um jeito como se eu já soubesse. Ele não sabia que eu não sabia, sabe? Por isso que ele falou desse jeito brusco. Ele falou de um jeito assim, meio normal. E aí é que me caiu. Eu falei, mas é claro. Como é que ele estava naquela pista imóvel? Aí começou a me vir um filme de tudo que eu vi e que eu não queria acreditar, porque a gente encontra maneiras de fugir daquilo que a gente não quer. A nossa cabeça, não sei, leva a gente para outro lugar. E eu fui para algum outro lugar que eu não sei nem explicar que lugar é esse que eu fui, que o tempo todo eu fiquei me enganando. E hoje, voltando o filme, vendo aquela cena, ele deitado, tá claro que ele não estava vivo ali. Né? Mas eu achava que ele tinha quebrado a perna, que ele estava passando mal, que ele podia ter desmaiado. Eu ficava procurando motivo para aquilo não estar acontecendo, sabe? Então foi muito, 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 muito duro, assim. Porque, primeiro, eu era muito nova, muito imatura, e tive que lidar com uma verdade difícil de encarar, porque eu não tinha nem ideia do tamanho dele, né? Eu tinha ideia, mas não... Acho que nem ele tinha ideia do quanto ele era amado. No mundo inteiro, né? Não tinha ideia. Foi um impacto muito grande para todo mundo, né? O Brasil parou. Eu lembro aqui, passando pela Marginal, assim, milhares de pessoas em silêncio, todo mundo fora dos seus carros, todo mundo... Eu lembro disso, até na rua da minha casa, todo mundo fora das casas. Uma cena absurda, assim, que não sei se a gente vai ver isso de novo. Acho que não, também. Também acho que nunca mais, mas foi uma coisa impressionante. E eu tenho certeza que ele não tinha ideia disso. Como eu também não tinha. Foi me caindo fichas ali, e por isso que eu sou grata ao Braga e à Luísa, que me salvaram e me deram um pouco de noção do que eu ia passar dali para frente. E me apoiaram financeiramente. Eu fui morar de favor na casa dele em Portugal. Fiquei 1 ano lá na casa dele morando. E eles me deram os caminhos, assim, me apresentaram pessoas importantes para a minha carreira depois. Eles me apresentaram Nisa Guarnaz, que foi uma pessoa que me ajudou muito, muito, muito. Nirlando Beirão, que escreveu meu livro. Paulo Lima, da Trip. Pessoas muito importantes que eu não tinha ideia de quem eram, nem o que eles faziam. E que eles foram me dando possibilidades de voltar para a minha vida, né? Porque eu tinha que ter vida, eu tinha 19 anos, eu tinha que viver Nossa, muito nova, né? Dar continuidade, só que eu não conseguia ter trabalho na época. Não tinha trabalho para mim. Então eu fiquei quase um ano e meio... Você ficou meio marcada, assim, na época por causa dele. Mas eu falava, gente, quem paga minhas contas? Como é que faz para pagar as contas, né? Porque ninguém pensa nisso, eu não tenho trabalho, mas como é que essa pessoa faz, né, para trabalhar. E ainda sofrendo, né? Então estava tudo muito difícil. Então o Braga entrou, por isso que eu falo, o Braga era o melhor amigo do Ayrton. O Ayrton considerava o Braga como o pai dele. Entendi. O Braga faleceu há 1 ano atrás. E eu tive ainda o prazer de poder apresentar ele para o Vitório e para o Alê, meu marido. Eu voltei para casa onde eu morei e fui levar o Vitório para conhecer o Braguinha, o Alê para conhecer o Braguinha. Levei o Vitório nessa casa que foi tão importante na minha vida, que foi uma quinta, na verdade, em Sintra, em Portugal, que foi onde eu morei 1 ano. Então, pelo menos, eu consegui fazer o Vitório e o Alê conhecerem o Braga antes dele falecer. Você conta tudo pro Vitório, assim, você contou toda a história, tudo, não? Ele entende a proporção, assim, de quem era o Senna? Ele entende. Não, né? Eu acho que agora com 12 já entende um pouco mais, mas eu sempre contei tudo. Não sei como é que fica na cabecinha dele, mas eu prefiro que ele saiba e venha me perguntar até se ele tiver alguma dúvida, do que algum coleguinha fale alguma coisa. Mesmo o Playboy, que eu fiz 2, entendeu? Eu lembro que ele era pequenininho, porque a segunda Playboy ele tinha 1 ano. Quando eu fiz, nem 1 ano, ele tinha 6 meses. Mas assim, quando ele tinha 6 anos... A segunda você tinha 6, ele tinha 6 meses? 6 meses. E você tava com aquele corpão? Ai, como, gente? Calma. 6 meses! Nem entendi essa. 6 meses ele tinha. Gente. Mas eu tô com um corpo bem diferente na segunda Playboy, assim. Não, mas posso falar, realmente, ele tinha acabado de desmamar, na verdade.
Nossa. Eu dei 5 meses de peito para ele e eu fiz essa viagem. Nossa. Então, mas eu lembro que... Assim, e aí você falou com ele sobre esse assunto? Não, naquela época, mas assim, eu falei Lógico, logo né? quando ele começou na escola, assim, maiorzinho, 6, 7 anos, eu já logo mostrei, ele escondeu tudo embaixo da cama. Engraçado, a reação dele foi pegar as revistas. Tá bom, mamãe, pegou e escondeu tudo embaixo da cama. Aí eu fiquei olhando para essa cena, falei, uma hora ele vai vir conversar comigo sobre. Mas você não se arrepende de ter saído na Playboy, ou sim? Não, se tivesse outra agora é que acabou a Playboy, senão eu tava lá linda de novo. Amei! Posso falar, quando você tava com meu pai, os meus amigos todos vinham com a Playboy pra eu dar pra você assinar. Não é? Eu mandava todo mundo pra aquele lugar, que eu ficava muito brava. A criança tem uma relação com a nudez né? diferente, mas hoje é diferente. Você percebe? Não, acho que hoje é diferente. É diferente. Muito diferente. É que na época, pensa, eu tava na escola, eles vinham falar da minha madrasta. É! Né? Eu assim, ai, que saco. Era muito isso, então... Mas é curioso porque eu trato isso com muita naturalidade. Que Quando legal, o Vitório isso. me questiona alguma coisa, eu falo para ele, olha, eu, além de contar toda a minha vida e falar da importância do trabalho e do quanto é legal você ter orgulho do seu trabalho. A Playboy nada mais é do que um trabalho... Lógico. Incrível, artístico, incrível. Hoje no Instagram tem fotos muito mais Verdade. sexys e muito mais com muito mais nudez do que a própria Playboy, né? A Playboy, se você for olhar a Playboy hoje, ela é uma revista. Bom, hoje tem linda, OnlyFans, assim. tem um monte tem de OnlyFans coisa. e tá todo mundo Você faria normalizando OnlyFans? tudo. Acho que não. Eu acho que quem faz tem que ter um motivo para fazer. Às vezes precisa, né? Às vezes você precisa e é o seu único meio de ganhar dinheiro ali, naquele momento, com o que você consegue fazer naquele momento. Então, eu acho que a gente aprende, primeiro, a não julgar, segundo, a se entender, a vestir o sapato do outro. A gente não deve questionar esse tipo de coisa. A gente tem tanta coisa para questionar na vida. A gente vai questionar o que o outro está fazendo, por que ele está fazendo, porque, sei lá, por prazer, ou porque tem vaidade, ou porque tem necessidade. Não é da nossa conta. Né? Então, geralmente, quando você julga alguém por alguma coisa muito, significa que é alguma coisa mal resolvida dentro de você, né? Porque se você não tá mal resolvido, você não ia ficar apontando o dedo e julgando tanto aquela pessoa por alguma coisa, E sabe? eu passei por esses julgamentos muito forte.